Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar. Neste ato, representando os filiados e candidatos majoritários no último pleito do MDB. Excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, meu querido amigo Adalcléver Lopes. Adalcléver tem muita parceria, sempre teve, com meu pai, meu saudoso pai, José Alencar. Várias passagens da trajetória política de José Alencar teve a presença importantíssima ao seu lado de Adalcléver Lopes. E eu tenho absoluta convicção, Adalcléver, que nós continuaremos marchando juntos, pelo bem do Brasil e pelo bem de Minas Gerais. Adalcléver tem feito, à frente da Assembleia Legislativa de Minas, junto com todos os nossos ilustres deputados, um trabalho magnífico, permitindo que o Estado de Minas opere de maneira adequada, apesar das inúmeras adversidades, incluindo uma herança muito negativa recebida no início da atual gestão. Meu querido deputado federal, primeiro vice-presidente da Câmara, a quem aqui eu cumprimento a todos os deputados federais presentes, Fábio Ramalho, meu querido amigo, senador Roberto Requião, também amigo de José Alencar. Ele só reclama que papai servia um vinho mais barato quando os dois jantavam juntos. Tanto é que ele combinou com o papai que o papai continuaria pagando o vinho, mas quem escolheria o vinho antes dos jantares era ele, senador Roberto Requião, mas um grande brasileiro que, por 2 vezes, já se lançou pelo nosso partido como pré-candidato à presidência da República, e eu tenho a certeza, todos nós gostaríamos que se lançasse por uma 3ª vez, senador Requião. E, em nome dele, eu cumprimento a todos aqui, os senadores presentes, nosso querido presidente do PMDB, vice-presidente do Estado de Minas Gerais, vice-governador do Estado de Minas Gerais, que me convidou para me filiar no MDB, o nosso querido Antônio Andrade. E, em nome dele, eu cumprimento todos os chefes dos poderes executivos aqui presentes, de diversos municípios do nosso grande Estado. E também cumprimento o nosso ex-governador, Nilton Cardoso, governador do MDB, que fez uma grande gestão à frente dos destinos do nosso Estado. Cumprimento a todas as mulheres presentes, na pessoa da secretária Heloísa Helena e também da nossa querida João Moraes, que aqui representa o PCdoB. Gostaria também de cumprimentar a todos os outros membros desta mesa, todos eles ou presidentes dos partidos aqui em Minas Gerais, os diversos partidos que estão juntos com o PMDB e com o PT também, nesse momento do Minas, para você, que está trazendo um trabalho importante em prol do desenvolvimento de Minas. E eu vou cumprimentar a todos na pessoa do deputado Gilberto Abramo. Meus senhores e minhas senhoras, nesta comemoração dos 52 anos de fundação do MDB, é motivo de satisfação para mim reencontrar companheiros e amigos de todas as regiões de Minas. Por isso, quero deixar aqui o meu abraço para cada um dos presentes, pedindo que levem esse abraço aos demais correligionários do nosso Estado. O Brasil, meus caros amigos, se encontra hoje diante de uma encruzilhada. O PMDB, o histórico MDB, eu tenho a certeza de que lado está. Nós estamos entre um Brasil que tem a tradição de ser um país solidário versus um país indiferente à sorte da nossa população. Estamos diante de um país que pode proteger
o mais frágil versus um país que se impõe o mais forte. Estamos diante de uma escolha de um país tolerante versus um país radicalizado, de uma escolha de um país diverso versus um país que, na verdade, aplaude fobias. Um país que pressupõe um Estado forte para que ele possa, sim, investir naquilo que é mais importante, que é na educação, na segurança pública, na saúde. Estes, sim, elementos importantíssimos para diminuir a desigualdade social versus aqueles que propõem um Estado mínimo, um Estado em que esteja ausente de toda a vida econômica e social do país. Um país em que o crescimento econômico é visto como meio para se conseguir alcançar objetivos que são sempre sociais, versus um país em que o crescimento econômico é colocado como um fim. Um país em que se defende a soberania nacional versus um país em que nós temos uma verdadeira desnacionalização. Um país em que se defende a união versus um país em que se está defendendo um sectarismo cada vez maior e que não é característica da nossa população tolerante, generosa, amiga. Um país em que as reformas econômicas visam um Estado mais eficiente, o que é preciso sempre buscarmos, versus um país em que as reformas econômicas são feitas para saciar a sede do mercado financeiro. Um país em que se fortalecem as atividades produtivas, versus um país do rentismo, em que se vive dos juros, como bem colocou o deputado Fábio Ramalho, mais exorbitantes do planeta. Um país que investe no mais fundamental, no seu futuro, que é a nossa educação, e, obviamente, a educação pública tem papel fundamental neste importante objetivo nacional, e um país em que os recursos para a educação estão sendo disputados com os recursos para a segurança pública, como se ambos não fossem prioridades nacionais. O MDB de Minas, como o MDB de vários outros estados nacionais, e bem aqui está o nosso nobre senador Requião, que defende essas mesmas bandeiras, está do lado correto dessas escolhas. O MDB de Minas Gerais tem de voltar a ser o ponto de união dos brasileiros. Precisamos buscar, na história de nossas lutas, a reconquista do valor maior, a liberdade e o caminho para o país reencontrar o entendimento e abrir novas oportunidades para o aperfeiçoamento da atividade política e as bases para um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social. O MDB de Minas Gerais, o maior do país, está pronto para assumir a vanguarda desse trabalho. Sua história de lutas e conquistas o credencia a esse desafio. Os nossos maiores líderes, Antônio Andrade, Adalcléver Lopes, Newton Cardoso, para citar apenas alguns, e para citar a memória de um saudoso amigo, Armando Costa, a eles todos está reservada essa missão, para o qual conta, eu tenho a certeza, com o respaldo de MDBistas de todos os recantos. Me filiei ao MDB com o compromisso de buscar na política os meios de fazer do Brasil um país forte, pujante, rico e digno de seu povo. Tenho a certeza de que, onde quer que eu esteja, continuarei ao lado deste MDB, deste mesmo compromisso, que fica reafirmado, juntamente com os caros companheiros MDBistas de Minas Gerais, renovando e ampliando o compromisso com o progresso e o desenvolvimento de Minas e do Brasil. Unidos pela boa causa, nós mineiros podemos e devemos dar ao país o exemplo de luta e determinação em favor da recuperação da harmonia política, que leva ao progresso econômico e social, bem como a melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Estou certo de que, caminhando lado a lado, chegaremos lá.
Muito obrigado e parabéns ao MDB pelos seus 52 anos.